Hoje o nosso desafio é começar essa série falando sobre a religião das urnas. Como seguir Jesus sem transformar política em religião. E eu acho que é um desafio grande falarmos sobre isso e principalmente vivermos isso, né? E nas próximas semanas a gente vai estar trabalhando mais de toda essa ideia, mas hoje especificamente nós queremos começar falando sobre o lado, vocês viram que está entre aspas, né? Por motivos óbvios, o lado de Jesus. Talvez uma das primeiras coisas que a gente precise pensar é que Jesus, ele não cabe muito bem nos nossos rótulos. A gente até tenta, né? Todos nós tentamos fazer ou entender Jesus e fazer ele caber dentro das nossas caixinhas, mas não funciona, porque ele não cabe, porque ele é maior do que tudo isso. E a ideia é que isso seja de fato a nossa verdade central, que a gente entenda de que Jesus ele não pode ser capturado, ele não pode ser enquadrado. Eu às vezes gosto de dizer que Jesus, que o nosso Deus, ele é selvagem, não é um bichinho doméstico. Às vezes a gente tende a achar Jesus tão fofinho, né? Mas Jesus é selvagem, ele não é domesticável, ele não é domesticado. Ele é além da nossa compreensão, não é à toa que ele é descrito como leão de Judá. É uma outra pegada, não é como nós estamos acostumados. Mas a questão é que nós, ainda assim, mesmo sabendo disso, muitas vezes a gente tenta enquadrar Jesus. A gente tenta puxar Jesus para o lado que a gente acha que é o melhor, né? E a gente muitas vezes usa até a palavra para isso. E às vezes a gente usa a palavra, eu não sei se a maioria de vocês deve conhecer, lembra daquelas caixinhas de promessas, lembra? Engraçado que só tinha promessa, né? Não tinha outras coisas dentro, era só palavras assim bem suaves, maravilhosas, né? E às vezes a gente quer ler a Bíblia desse jeito, a gente quer catar um versículo assim e pegar ele como se ele pudesse ser uma verdade. Então, quando é assim, a gente pode dizer que a Bíblia apoia quase tudo que a gente pode fazer. Porque você vai achar um versículo solto que vai apoiar aquilo que você pensa. Mas a Bíblia não pode ser lida dessa forma. A Bíblia ela precisa ser lida como um todo, porque ela é coerente, ela tem uma história, ela tem uma linha traçada. Ela não se contradiz, um versículo não vai contradizer o outro, porque ele está dentro de uma linha maior. E é assim que a gente precisa ler a palavra. Mas a gente tenta, de qualquer jeito, achar algum jeito de fazer com que Jesus diga alguma coisa que favoreça. A gente faz mais ou menos assim. Ambos lados, e esses lados são muito largos, procuram na cruz alguma explicação, algum apoio, algum jeito de dizer aquilo que gostariam que Jesus apoiasse. Então nós às vezes olhamos as pautas e é inevitável quando a gente pensa nas urnas, essa grande polarização que a gente tem entre esquerda e direita. Às vezes a gente escuta até esse negócio da terceira via, algumas coisas engraçadas também, mas fato é que existe uma grande polarização e um tenta diminuir o outro, um tenta achar os defeitos no outro. É assim mais ou menos que a política anda. E se a gente tenta, e se você olhar, você vai ver que pessoas procuram achar um jeito de apoiar qualquer um dos lados.
vai ter isso, vai ter esse tipo de tentativa. E será que a gente consegue puxar ele para um lado? Será que a gente consegue fazer com que a cruz explique melhor um lado da política do que outro? Será? Será que dá certo fazer isso? Talvez a gente deveria olhar um pouco aquilo que a gente comumente acredita sobre um ou outro, ou que a gente ouviu falar. Muitos de nós talvez nunca tenhamos pensado exatamente em tentar entender o que é uma esquerda, o que é uma direita. E a gente não vai fazer uma aula aqui de política, não se preocupem. Mas, pincelando rapidamente algumas coisas que caracterizam principalmente cada um dos lados, para que a gente entenda do que a gente está falando. Primeiro, a esquerda fala muito de igualdade, igualdade de oportunidade, igualdade de direitos, igualdade de possibilidades, de desenvolvimento. A esquerda fala muito disso, fala também de que a ação precisa ser coletiva, precisa alcançar todos, precisa ser disponível para todos, todos precisam se envolver, né? Fala também sobre uma transformação que precisa ser estrutural, não basta só aqui e ali haver mudanças, tem que haver uma ruptura e começar tudo de novo. Geralmente a gente ouve isso. E a direita fala muito sobre liberdade, cada um tem que ter a liberdade, cada um tem que ter a sua forma de se desenvolver, não precisa necessariamente ter que ser igual para todos. Fala também da responsabilidade individual, quer dizer, eu sou responsável pela minha vida, eu é que tenho que dar jeito, eu me desenvolvo, eu faço, eu aconteço, né? Fala também de transformação pessoal. São pautas que a gente ouve tanto da esquerda como da direita. E se a gente olhar isso, nós vamos ver coisas boas e coisas ruins em qualquer um dos lados. É ou não é? A gente vai ver coisas que são bíblicas em qualquer uma das duas. Mas será que é possível a gente escolher um lado e dizer, pá, esse está certo, esse eu posso seguir, esse representa Jesus? Será que dá para fazer isso? Será que nós podemos capturar Jesus para um desses lados? Eu diria que, em primeiro lugar, nós precisamos reconhecer que esquerda e direita são ideologias humanas. Jesus não nos trouxe, Deus não nos dá na Bíblia um pacote pronto, é assim que funciona. Ele não faz isso. Nós é que criamos esse tipo de coisa. Nós é que precisamos de uma caixinha ou precisamos de uma lista de coisas que nos defina. Ele não é assim. Jesus não pode ser capturado dessa forma. E eu quero ler com vocês um texto que eu particularmente acho muito interessante. É um final de um capítulo muito importante de João, que eu considero que é uma virada no ministério de Jesus. E vocês vão entender isso depois que a gente lê ele junto. É João 6, de 60 a 69. Lá diz assim: muitos de seus discípulos disseram, sua mensagem é dura, quem é capaz de aceitá-la? Jesus, sabendo que seus discípulos reclamavam, disse, isso os ofende? Então o que pensarão se virem o Filho do Homem subir ao céu, onde estava antes? Somente o Espírito dá vida, a natureza humana não realiza coisa alguma. E as palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Mas alguns de vocês não creem em mim, pois Jesus sabia desde o princípio quem não acreditava nele e quem iria traí-lo. E acrescentou, por isso eu disse que ninguém pode vir a mim, a menos que o Pai o dê. Nesse momento, muitos de seus discípulos se afastaram dele e o abandonaram. Então Jesus se voltou para os 12 e perguntou, vocês também vão embora? Simão Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos? O Senhor tem a palavra
as palavras da vida eterna. Nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo de Deus. Esse texto, ele está no final do capítulo 6, e se nós lermos todo o capítulo, se nós olharmos todo esse contexto, nós vamos ver que Jesus quase que estava fugindo de uma multidão, porque para onde ele ia, a multidão estava seguindo ele, estava indo atrás dele. E ele até chegou a dizer para a multidão, em determinado ponto a gente lê isso: vocês estão vindo atrás de mim porque vocês querem comida. Porque isso aconteceu logo depois da multiplicação de pães. E eu fico pensando, será que nós não faríamos o mesmo? Se aparecesse alguém que multiplicasse para uma multidão, e olha gente, era realmente uma grande multidão de pessoas. E Jesus multiplica os pães e os peixes e deixa aquela multidão satisfeita. E aí o povo começou a ir atrás dele. Imagina, pão grátis. Como é que eu não vou ir atrás disso? Aí foram para um lado do lago, outro lado do lago, e eles atrás de Jesus. Por isso que eu penso que é uma virada no ministério, porque até ali ele fazia milagres, ele estava alcançando, ele estava pregando, ele estava dizendo coisas que as pessoas queriam ouvir. E aí ele começa a dizer coisas mais duras. Ele começa a dizer: gente, vamos devagar. Se vocês querem seguir a mim, aí tem algo diferente para viver. E aí chega nesse ponto, né, onde ele diz para o pessoal: olha, vocês estão atrás de mim e vocês nem sabem se vocês conseguem fazer aquilo que eu estou dizendo. E aí alguém ali levanta essa situação: olha, a tua mensagem, Jesus, é muito dura. Quem vai aceitar isso? Quem é capaz de aceitar essa mensagem? Ele disse: isso os ofende? Em outras palavras, ele ia dizer para eles assim: vocês sabem de nada ainda, vocês não sabem nem o que vem pela frente, vocês nem sabem o que os espera, sabe de nada. É isso que ele diz para eles. Isso está só começando, se preparem, porque vem chumbo grosso. Porque o que Jesus queria fazer com aquele povo não era suavizar a mensagem, era confrontar eles com as suas realidades. Foi isso que Jesus foi fazer lá. E é isso que Jesus está dizendo aqui: as minhas palavras são espírito e vida. A natureza humana não realiza coisa alguma. E uma coisa que para mim, pessoalmente, me espanta não, porque permeia todo o Evangelho, mas ela me confronta, é que Jesus não tirava de perto dele quem não pensava como ele, sabe? Jesus não tirava. Diz aqui, ó, Jesus sabia desde o princípio quem não acreditava nele e quem iria traí-lo. Ele conhecia seus discípulos, seus apóstolos. Ele não tirava de perto dele quem não pensava como ele. Ele mantinha lá junto. E nós temos a tendência de tirar de perto de nós quem não pensa como nós. Nós temos a tendência de afastar. Nós temos a tendência de olhar: se esse pensa assim e eu penso assado, então ele é de lá e eu sou de cá. Isso para não dizer eu estou certo e ele está errado, né? Que é o que normalmente a gente pensa. Mas Jesus não fazia isso. Ele mantinha as pessoas por perto e continuava levando a sua mensagem e falando aquilo que ele veio para falar. Ele, na verdade, confrontava muito aquele jeito de viver das pessoas, que era um jeito egoísta, um jeito onde as vantagens me interessavam. Principalmente os religiosos, ele confrontava muito, porque os religiosos pensavam só em si mesmos, o que já era ruim, e ainda por cima não cuidavam das pessoas que precisavam de cuidado. Não cuidavam dos pobres, não cuidavam dos doentes, não olhavam pelos necessitados. Então ele bateu muito nos religiosos, porque eles esperavam e espera ainda hoje
que os seus discípulos cuidem de quem precisa. É isso que a gente precisa fazer. Poucas ordens Jesus nos dá, mas essa é uma delas. Cuidem de quem precisa, cuidem dos necessitados, olhem para aqueles menos favorecidos, olhem para aqueles que não podem dar conta da sua própria vida, órfãos, viúvas, e dentro disso toda a gama de pessoas que não dá conta da sua própria vida. Por N razões, a gente pode discutir isso, mas não é essa a questão que importa. Jesus criticou muito, e quando foi confrontado com isso, o que ele disse? Eu não vim salvar justos, eu vim salvar os pecadores. Eu não vim salvar os que estão sãos, eu vim salvar os doentes. Ele veio para que finalmente quem precisava ser olhado fosse olhado. Na verdade, todos nós. Porque a gente precisa ser olhado. Porque a gente precisa ser visto por Jesus. Porque todos nós precisamos de salvação. E uma vez salvos, olhar para quem precisa. Não mais só para nós. Então, Jesus é assim. Jesus, ele não está em busca de fãs. Ele não está muito preocupado com o que pensam. Porque quando a multidão foi saindo, Jesus olhou para os 12, eu imagino os 12 sentadinhos atrás dele, a multidão indo embora, e daí ele vira: pode ir também. Não estão gostando? Pode ir junto. Ele não compromete a sua mensagem, ele não suaviza a sua mensagem, ele não torce a mensagem dele, ele não compromete ela porque as pessoas não estavam gostando. Muito pelo contrário, ele continua dizendo aquilo que ele veio para dizer. Ele continua dizendo a verdade que precisava ser dita. Doesse a quem doesse. Esse é Jesus. Nosso Deus que não precisa de fãs. Ele não procura aprovação. Ele veio buscar confrontar as nossas motivações. Jesus, ele confronta a exploração econômica. Se vocês olharem o texto de Mateus 6, 5, 6, todo aquele sermão do monte, gente, não sobra nada naquele lugar. Não sobra nada, porque ele atinge cada pessoa com aquele sermão. Em algum lugar a gente é atingido, porque todos nós estamos na mesma situação. Ele confronta a exploração, ele confronta o orgulho religioso. Quantas vezes ele criticou os fariseus? Chamou eles inclusive de raça de víboras, cobras. Chamou. Confronta a hipocrisia moral. Lembram quando tentaram apedrejar aquela mulher? Ele diz: atira a primeira pedra, quem pode? Ele confrontou. Confronta o nacionalismo, a indiferença com os pobres. Quantas parábolas ele contou mostrando, gente, é isso que vocês precisam fazer. Ele confronta a autonomia individual, aquele negócio de se eu estou bem, o resto não me interessa. Que é o jeito de viver hoje em dia. Eu estou bem, eu tenho minhas coisas, minha casa, estou legal, minha família está bem, eu estou bem. Mas esse é o jeito que não serve para Jesus. Ele nos ensina a não nos importarmos só conosco mesmos. Ele nos ensina a nos importar com todas as pessoas, com as que precisam. É perigoso capturar Jesus para as nossas ideias, porque ele vai de algum jeito atingir aquilo que nós pensamos. Lembrem da história dos 2 filhos perdidos, que nós aprendemos a chamar de filho pródigo, né? Mas aprendemos também já que são 2 filhos perdidos. Um perdido porque foi gastar a herança fora, e o outro perdido porque estava gastando a herança dentro. Mas nenhum deles queria saber do pai.
Nenhum deles queria saber do pai. Um foi embora, o outro ficou lá, mas do pai sabia pouco. Ao pai amava pouco. Qualquer um dos dois estava errado. Os dois não estavam com o seu coração na mão do pai. Para que lado a gente põe Jesus? De que lado Jesus está? Não dá para a gente pôr Jesus de lado nenhum. Porque o lado de Jesus é muito simples, gente. Ele é o rei. E nós precisamos reconhecer isso. Precisamos deixar Jesus onde Ele verdadeiramente está. Que é no centro, no trono da nossa vida. Nosso esforço não deve ser de tentar trazer Jesus para aquilo que eu acredito. Tentar justificar com a palavra aquilo que eu penso que é certo. Esse não é o nosso esforço. O nosso esforço precisa ser manter Jesus no seu trono, no centro da nossa vida. Esse é o nosso esforço. Para que Ele diga para a gente como a gente deve agir. Sabe, meus queridos, nós daqui a uns meses temos que votar. Temos que votar, temos que fazer isso. Porque nós vivemos nesse mundo. Mas nós somos, antes de ser desse mundo, cidadãos de um reino. E quando eu e você votamos, nós não votamos como membros da direita ou da esquerda. Não deveríamos, pelo menos. Nós deveríamos votar como cidadãos do reino. Nós deveríamos olhar cada um dos candidatos e pensar quem deles está um pouco mais perto de defender o que Jesus ensina que é verdade. E não aquele que defende X ou Y ideologias. Isso não vai servir para nada. Eu tenho pensado, na verdade, o reino de Deus, ele não será a nossa prioridade enquanto ele não for a nossa verdadeira esperança. Enquanto a nossa esperança está na melhora deste mundo, nós não vamos ter o reino de Deus como prioridade. Não é que a gente não vai se importar com esse mundo, muito antes pelo contrário. Aquele que foi alcançado por Jesus, aquele que tem Jesus no centro da sua vida, esse vai se importar com esse mundo. Esse vai amar o próximo. Esse vai ajudar quem precisa. Esse vai se posicionar a favor do que precisa ser posicionado. Esse vai defender aqueles que não têm ninguém por eles. Ou seja, não vai deixar de se envolver, mas vai se envolver da maneira correta. Por isso, Jesus não tem lado. Jesus não tem lado. E nós vamos adiante nessa nossa série. E desde já eu queria que a gente pensasse assim, se no nosso horizonte está que alguém pode representar Jesus melhor do que outros, comece a pensar de maneira mais aberta. Nenhum pode representar Jesus neste mundo. A igreja representa Jesus. Nós juntos representamos Jesus. Mas temos que cuidar quando nós elegemos, quando nós pensamos que alguém pode ser o representante. Muito cuidado. Nós vamos, na semana que vem, falar sobre o nosso ídolo, né? Não percam, vamos pensar sobre isso. Nosso intuito não é dizer para cada um, você precisa votar nesse ou aquele. Jamais, nunca. A igreja não pode fazer isso. Mas nós precisamos aprender a pensar, a raciocinar, a olhar para a palavra, a não medir, não trazer Jesus para um lado,
mas é passar aquilo que nós ouvimos pelo crivo daquilo que Jesus já ensinou. Ele já ensinou tantas coisas na palavra. Nós podemos confiar naquilo que ele ensina. Nós podemos olhar para a palavra e aprender dele. Que o Senhor nos ajude. Serão tempos difíceis pela frente. Tempos em que nós temos que lembrar de quem somos filhos. A quem nós representamos. Que nome nós levamos? Não levamos só o nosso nome, levamos o nome de Jesus. Então, quando nós nos posicionamos, quando nós falamos, nós não estamos falando só de nós mesmos, estamos falando daquele a quem representamos. E tempos difíceis vêm pela frente, onde a gente deve ter uma postura correta, onde extremos políticos não deveriam destruir famílias, amizades. E isso tem acontecido e muito. Então, que o nosso Senhor nos ajude a poder experimentar os próximos meses de uma maneira diferente. Amém?